O intestino é muito mais do que um órgão digestivo, ele é um centro de comunicação do nosso corpo e da nossa mente. Eu sou a Alessandra Zambon, eu sou nutricionista e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa conexão intestino-cérebro e como você pode fazer para melhorar a sua saúde através do cuidado com o intestino. Bom, quando a gente fala em saúde e qualidade de vida, não dá pra gente pensar no intestino só como aquele órgão que vai fazer a digestão e absorção de nutrientes. A gente tem que pensar nele como um comunicador dentro do nosso corpo, onde ele vai mandar substâncias para o cérebro e o cérebro também vai se comunicar com ele. No nosso intestino, existem em torno de 100 milhões de neurônios e a gente que pensava que os neurônios estavam só no cérebro. Mas não, existem 100 milhões de neurônios no nosso intestino que são capazes de mandar sinais e se comunicar com o cérebro através do nervo vago. Então é possível que tantas emoções externas impactem no nosso intestino. Então, por exemplo, você levou um susto ou aconteceu alguma coisa, o intestino solta ou o intestino prende. Como também é possível que um desequilíbrio, por exemplo, em microbiota intestinal, e aí a gente entra num novo mundo, né, que são trilhões e trilhões de bactérias que existem lá dentro do nosso intestino, que soltam substâncias que vão influenciar esses neurônios. E essas bactérias podem também se comunicar com o cérebro e mandar sinais de que algo não vai bem e você também se sentir um pouco mais depressivo ou mais ansioso por conta de um intestino que não está muito bem regulado. Para vocês terem uma ideia, 90% da serotonina, que é aquele considerado neurotransmissor da felicidade, ele começa a ser produzido lá no intestino. Ele só é possível essa produção através da alimentação correta e da transformação das moléculas que vão ultrapassar a barreira hematoencefálica e vão formar a serotonina lá no cérebro. Então, de nada adianta muitas vezes ficar tomando antidepressivo se você não está comendo da forma correta e não está dando substratos para essa microbiota formar a serotonina lá no seu cérebro. A gente já começa a ver o tamanho da importância que tem a microbiota intestinal e como a gente precisa olhar para ela no tratamento e na prevenção das mais diversas doenças. E aí a gente pensa como cuidar desse intestino, né? Então a gente precisa pensar nas bactérias, não tem como a gente não pensar nelas. A gente precisa alimentar essas bactérias. A gente tem mais bactérias do que células humanas. Então a gente precisa olhar com carinho para elas e estimular o crescimento de bactérias boas. A gente não quer estimular o crescimento de bactérias ruins. Dentro da nossa microbiota, é comum que a gente tenha bastante bactérias boas e um pouco de bactérias ruins e elas convivem ali. O que não pode é ter muitas bactérias ruins ou bactérias que são potencialmente mais perigosas, né, que a gente chama de patogênicas, que são causadoras de doenças. Então, bactérias comensais, que não fazem nem bem nem mal, elas vivem ali e elas estão juntas com as nossas bactérias benéficas. A gente precisa estimular bactérias que sejam anti-inflamatórias, bactérias que vão trazer algum benefício. E aí, o que elas mais gostam de comer é fibra. Fibra alimentar, seja ela de frutas, de casca das frutas, dos vegetais, das saladas, dos cereais integrais, da aveia, da chia, da linhaça, das sementes, enfim, fibras naturais que vocês encontram na alimentação, mas tem que comer fibras em abundância. Normalmente nós brasileiros não atingimos a quantidade de fibras adequadas que a gente precisa, então preste bem atenção se tudo que você está comendo, você está inserindo aí fibra, comer a laranja, por exemplo, com bagaço, a maçã com casca. Essas são algumas dicas para ajudar nessa composição de fibras. Comer alimentos que também são ricos em probióticos é uma forma interessante também de inserir bactérias boas na nossa alimentação. A gente pode pensar em iogurte, em kombucha, em kefir. São alimentos que a gente pode inserir na alimentação ou a suplementação, caso seja necessário. Aí é uma conversa à parte, né? Não é para todo mundo, mas os probióticos eles são interessantes em vários casos. Evitar os ultraprocessados é fundamental. Então, os alimentos industrializados, empacotados, com vida de prateleira muito grande, normalmente eles diminuem a vida das nossas bactérias boas. Então, quanto maior a vida do alimento, menor a vida das suas bactérias boas. Brincadeira à parte, né? Esses ultraprocessados eles vão estimular as bactérias ruins e aí vai ser mais difícil para essas bactérias boas
crescerem e colonizarem a sua microbiota como um todo. Também evitar os embutidos, né, que tem muito nitrito, nitrato, que são bem agressivos para o intestino, inclusive estão ligados a várias doenças intestinais. Então, presunto, peito de peru, salame, mortadela, nuggets, hambúrguer ultraprocessado, todos esses embutidos são bem prejudiciais para a sua microbiota intestinal. Hidratar-se bem também é fundamental. Às vezes a gente esquece da água, né? Então a gente precisa eliminar as toxinas, e para eliminar as toxinas, nada mais fácil para o corpo do que a gente ter um bom volume de água para que ele possa fazer o trabalho dele de uma forma eficiente. E não poderia deixar de falar o gerenciamento do estresse. Assim como você melhorando o seu intestino melhora um pouco a sua mente, mas você também tem que fazer um esforço para melhorar o estresse do dia a dia, seja com yoga, respiração. O exercício físico é uma ótima maneira de melhorar o estresse e fazer de tudo para que você consiga controlar esses momentos, esses picos de estresse que vão ter impacto com certeza ali no seu intestino e aí podem piorar todo um processo que está sendo construído pela alimentação saudável. Então é bem importante que você olhe com atenção para isso. Olhar para o seu intestino é conseguir transformar a sua saúde de dentro para fora. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem precisa saber. E já me segue aqui se você gosta desse tipo de conteúdo de nutrição, saúde, longevidade. Esse canal é dedicado a isso. Até o próximo vídeo.